Olá, turminha do sexto ano. Bom dia, né? Bom dia, meus amores. Espero que vocês estejam bem, né? Que tenham tirado pontuação boa aí nessa quinta unidade de geografia, né? Lembrando que hoje estamos iniciando os assuntos agora da sexta unidade, da reta final desse ano tão difícil, né? Que foi o ano de 2020, com essa pandemia que estamos passando. Tá? Mas eu acredito que foi um ano de aprendizado, sim, que vocês conseguiram aprender. Lembre-se sempre que essas videoaulas, gente, elas são feitas para vocês, né? Então, vocês devem assistir, prestar atenção nas explicações, porque esse ensinamento que vocês estão tendo hoje aqui no sexto ano, vocês vão levar para a vida toda de vocês. Certo? Então, por isso que a gente grava essas aulas, manda para vocês, certo? Façam a leitura do livro, que eu indico sempre na agenda, respondam a atividade com atenção, com muita calma, né? Lembre que leitura ela é muito importante para tudo na vida, certo? Então, dentro desse contexto, hoje a gente vai iniciar o nosso assunto da sexta unidade de geografia, que é sobre as relações sociais, ou seja, as relações que existem na nossa sociedade entre as pessoas e o espaço geográfico que a gente vive. Então, vamos entender mais sobre isso. Então, vamos lá. O espaço geográfico, gente, ele é resultado de alterações que são realizadas por nós. Quem são nós? Os seres humanos, a gente, né? A gente muda o espaço ao longo do tempo de acordo com as nossas necessidades. Então, a gente vai estudar como o espaço ele se relaciona com a economia. Então, olha, uma imagem do passado, né? A imagem está mostrando uma imagem do passado no canto esquerdo, toda natural, só a montanha e o mar, né? E veja já no presente o que foi que aconteceu, né? Os elementos naturais, eles quase que sumiram. O que a gente vê? Construções, carros, né? Então, a sociedade, as pessoas, elas modificam o espaço geográfico, né? Ao longo do tempo. E dentro disso a gente vai trabalhar economia. O espaço geográfico da economia. Então, abrange a análise de produção, extração, transformação, distribuição e consumo de determinados bens e serviços. Todo o processo produtivo de uma economia, gente, ele passa por diversas etapas até chegar ao produto final. Por isso, é preciso entender que cada passo do sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive hoje, né, que tem o dinheiro, o real, no caso da gente aqui no Brasil, como o principal núcleo de importância. Então, o capitalismo, gente, aí tem a imagem, tá vendo? As pessoas visam o dinheiro, o lucro, né? A gente vive correndo atrás aí do dinheiro para sobrevivência, né? Para o lazer e para N funções. Esse é o objetivo de um sistema econômico capitalista. E dentro disso temos as relações sociais, que são as interações, gente, estabelecidas entre os indivíduos dentro de um grupo social. Então, são as relações que vocês estabelecem na escola, com seus vizinhos, com sua família, né? São relações marcadas por intenções e realizadas por meio das ações de pessoas, de empresas e instituições. Então, você estuda, logo mais vocês vão trabalhar, então vão ter relações também. Vocês têm relações entre os familiares, entre os amigos, tudo isso é forma de se relacionar. Um dos centros financeiros mais importantes do mundo e comercial é esse da imagem que vocês estão vendo aí, Nova York. Aí é a avenida chamada de Times Square, né? Nova York é um dos centros financeiros e comerciais mais importantes do mundo, fica lá nos Estados Unidos. As relações sociais, gente, elas ocorrem também em ambientes cada vez mais humanizados, ou seja, que tem mais características humanas, que são criados e modelados segundo as necessidades dos seres humanos. No processo de transformação, por exemplo, como vocês estão vendo aí na imagem, do espaço natural em 1900 para o espaço humanizado em 1950, a gente tem, que é o espaço geográfico, a gente tem um indivíduo que vai criar aí o seu próprio ambiente baseado em técnicas, claro que de acordo com a sociedade que ele vive. Então, veja, em 1900 a gente tem um espaço natural, a carroça, a natureza, o rio.
O que foi que aconteceu em 1950? Já temos agora um espaço geográfico, né? A vegetação retirada, o rio já mais canalizado, a gente já vê mais máquinas, pessoas cortando as árvores, desmatamento. Então eu tenho uma transformação do espaço natural em espaço geográfico, onde eu vou ter a ação humana, né? O espaço geográfico é quando eu tenho a ação dos seres humanos. Elas dão vida ao ambiente artificializado. Sem a presença humana, um espaço ele não pode ser classificado como geográfico. Então, gente, o espaço ele só é geográfico quando tem a presença do ser humano, onde o ser humano vai depositar ali as suas técnicas, né? Vai fazer as modificações. Dentro disso, temos os elementos fixos e os fluxos. O ser humano ele cria objetos técnicos. Pode ser uma praça pública, um shopping center, um aeroporto, uma avenida, um prédio, uma ponte. Todos esses objetos são criados com um objetivo. Então, a ponte, né, levar pessoas de um lugar para o outro, o carro, o prédio, onde as pessoas vão morar, aeroporto, né, vai e vem, shopping center, lugar de compra. Tudo tem um objetivo próprio e estão dentro do espaço geográfico, né, criado pelo ser humano. Os objetos fixos são as estruturas fixas, aquelas que ficam paradas, né? O nome já está dizendo. São as casas, as avenidas, os prédios, os edifícios governamentais, tribunais, a ponte. Não muda. Já quando a gente tem um conjunto de coisas, né? A gente já vai ter agora os fluxos. O que é que são fluxos? São as pessoas que vivem ou que visitam o espaço, que as informações circulam, o dinheiro e todos os outros elementos que fazem os objetos fixos se cumprirem. Então, seria simples. Objeto fixo, aquilo que é parado, aquela estrutura física. Fluxos são as pessoas que se movimentam de um lugar para o outro, são as informações, são as mercadorias, ok? Os fluxos, eles são volumosos e rápidos, na medida em que a tecnologia avança e permite sua maior fluidez. Por exemplo, as telecomunicações é um exemplo de fluxo. Então, o Instagram, o WhatsApp é um fluxo, né? Rapidamente você manda ali uma informação e várias pessoas do mundo todo podem saber daquela informação. Um objeto fixo, não. Ele está parado ali. Ele não vai dar nenhuma informação, ele não vai chegar em outro lugar, né? Hoje, as notícias elas são divulgadas em tempo real. Essa informação ela circula pela rede mundial de computadores, que é a internet, e torna-se aí disponível para pessoas do mundo inteiro. Dentro disso, vamos entender alguns conceitos. O que é trabalho, né? Trabalho é toda atividade física ou intelectual que é realizada por um ser humano e tem o objetivo de fazer, construir, transformar ou obter algo, atendendo às suas necessidades e ao coletivo. Então, isso é um trabalho. O que é um empregado? Então, um empregado é aquela pessoa que assume um cargo ou uma função dentro de uma empresa, na qual ela vai exercer um trabalho e receber um salário em troca. O empresário, ele é o dono, né? O dono daquela empresa. O dono da fábrica, ele também vai ter os maiores ganhos, já que ele é o dono das máquinas, né? Ele é o dono do espaço, seja uma farmácia, uma indústria, uma loja. Autônomos, gente, são essas pessoas da imagem. Essas pessoas são autônomas que vocês estão vendo aí. São as pessoas que trabalham por conta própria, né? Que vendem ali suas balinhas na rua, aquelas pessoas que trabalham no ônibus vendendo, são autônomos. Elas são chamadas de trabalhadores autônomos. Trabalham por conta própria, sem a necessidade de ter um chefe para comandá-los. Dentro disso, desses conceitos que eu falei para vocês, nós temos as relações trabalhistas. Essas relações ocorrem entre o empregador, né, o dono da empresa, e o empregado, que é o funcionário. Existem leis que protegem os direitos dos trabalhadores e o objetivo é garantir uma remuneração digna, né, um salário digno e boas condições de trabalho. No Brasil, a lei é a CLT, que faz a consolidação das leis trabalhistas. É o documento que foi formulado aí para assegurar esses direitos e foi sancionado na época pelo presidente Getúlio Vargas, em 1943. Olha aí a imagem, né, do trabalhador, que é a carteira de trabalho da gente. Vamos falar agora como é que surgiu o dinheiro, né? Como é que tem origem o dinheiro e a circulação. Então, no período da história em que o ser humano deixou de ser nômade, ele começou a praticar a agricultura e a pecuária, a gente já sabe disso. E ele passou a ficar fixo em um lugar, né? Então, sua produção começou a ser voltada tanto para o seu abastecimento como para a sua manutenção. E o que era excedente, o que sobrava da produção agrícola,
era comercializado. Eles vendiam, né? Trocavam por outros produtos. Então, por exemplo, nas minhas terras, eu plantava lá arroz, feijão e batata. Mas eu precisava de carne, eu precisava de sal, eu precisava de verdura. Aí, o que eu plantava a mais de feijão, de arroz e batata, eu ia para as terras do meu vizinho e trocava com ele os produtos, tá? Então, é como se eu, por exemplo, trocasse arroz e Snaia produzisse, no caso dela, verduras. Aí eu trocava um pouco do meu arroz, ela ia ter arroz para ela e eu pegava um pouco da verdura dela. Então começou assim esse processo de troca, que é o que a gente chamou de escambo, tá? A troca de mercadoria. OK? O escambo, gente, era realizado com os produtos que eram extraídos da terra. E esses produtos tinham um determinado valor. Dessa forma, o ser humano estava com essa atividade gerando o primeiro tipo de riqueza, que é a primitiva, aquela que era extraída da terra ou por meio de atividades ligadas a ela, como a agricultura e a pecuária. Com o passar do tempo, surge o papel moeda, né? O dinheiro como a gente conhece hoje. Algumas mercadorias passaram a ser mais aceitas e se tornaram moedas mercadorias, sendo utilizadas como padrão para a troca e avaliação do valor produtivo. Então, com o passar do tempo, não ficava mais trocando arroz por verdura. Tinha alguns produtos que quem tinha conseguia trocar por mais coisas. Por exemplo, o sal e o gado, eles são dois exemplos de moedas mercadorias. Eles tinham alta valorização, né? O sal porque era raro e era muito utilizado naquela época que eles não tinham geladeira para conservar os alimentos, para conservar a carne, né? E claro, a carne pelas suas inúmeras utilidades, o gado, né? Além de carne, eu tinha o couro e entre outros produtos. Então, a palavra capital, muito usada quando se fala de economia, ela vem do latim capita, que significa cabeça, em referência à troca de mercadorias por cabeça de gado. Então, quem tinha gado, gente, trocava por feijão, arroz, batata, sabe? Por tudo, porque o gado era muito rico. Ele era uma moeda mercadoria, como era chamado. Lentamente, essa moeda mercadoria, esse gado, ele foi sendo substituído por metais. Começou a surgir o ouro e a prata, né? Que poderiam ser divididos e permitiam o acúmulo de riqueza. De acordo com o peso, era atribuído valor à moeda. Por exemplo, 100 gramas de ouro em moedas eram trocados por mercadorias nesse mesmo valor. Os ourives, que eram negociantes de ouro e prata, possuíam cofre e segurança para proteger suas riquezas. Fato que fez com que eles, né, recebessem aí as moedas de outras pessoas e emitiam aí recibos. Então, os recibos começaram a ser usados como pagamento, já que era mais do que seguro do que circular com muitas moedas de ouro e prata pela rua, né? Imagine, tá andando aí com 500 gramas, né? Com 1 quilo, 2 quilos de ouro e prata pela rua, muito pesado. Então, eles começaram a usar lá um recibo. Você guardava no cofre lá e você recebia um recibo. Quando você precisasse dessas moedas, você ia lá pegar. Tiveram origem, assim, as primeiras cédulas, os papéis moedas. O uso das moedas deu origem, então, aos bancos, como a gente conhece hoje, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, pois as pessoas passaram a ter a necessidade de guardar esse dinheiro. Então, quem recebe aí 10 mil, 20 mil, né? Não vai pegar esse dinheiro todo e levar para casa. Deixa lá no banco e vai tirando só o que precisa. O dinheiro, gente, ele é a representação de uma riqueza real. É produzido pela sociedade. E apenas o Banco Central do país, no caso o Banco Central do Brasil, é que pode emitir a nossa moeda, o real. Os governos não podem imprimir cédulas livremente. Não é assim, chego lá hoje, imprima aí 100 cédulas de R$100. Não é assim. Existe uma quantidade de cédulas que pode estar circulando na nossa sociedade, tá? Pois o dinheiro é uma mercadoria também. Se ele tiver em grande quantidade aí no mercado, ele vai desvalorizar, vai ficar cada vez mais barato. Então, o que é que a economia estuda? Gente, a economia é uma ciência social que estuda aí a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Ela se preocupa com as formas de comportamento da relação entre o homem e a natureza. Está diretamente ligada ao governo das nações, pois é ele que estabelece as regras para o seu funcionamento, as leis de regulação da produção, da distribuição e consumo de bens e serviços dentro do país e com as nações estrangeiras. Por exemplo, o aumento da produtividade agrícola do feijão brasileiro
para atender a demanda crescente desse gênero, né? A demanda crescente pelo feijão aqui no Brasil e em outras partes do mundo, quem vai comandar é a economia, tá certo? Outros organismos internacionais importantes é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que foi criado aí para monitorar e proteger o sistema financeiro internacional contra as crises econômicas, e o Banco Mundial, que financia aí programas sociais e projetos de infraestrutura em diversos países. Os países membros aí têm maiores poderes nas decisões políticas. Temos outro conceito agora, macro e microeconomia, tá? Macro, gente, vai ser o estudo da economia que pode ser dividido em duas áreas, tá? Quando a gente fala da economia, a gente tem duas áreas. A macroeconomia tem o princípio aí de relacionar os agentes econômicos e indicadores que refletem aí na economia mundial ou regional, como, por exemplo, a taxa de juros, o câmbio, a balança comercial, a inflação, entre outros indicadores econômicos. Já a microeconomia, já está dizendo menor, né? Volta para o estudo das unidades individuais, os agentes produtivos, né? Então, vai se voltar para as empresas, para os donos do recurso da produção, certo? A microeconomia está preocupada com as relações entre o consumidor e quem produz, né? Para quem produzir? Em que volume? A que preço vender? Então, essas são as preocupações da microeconomia. Nesse estudo, observa-se o seguinte processo. De um lado, as pessoas que fornecem trabalho, ou seja, que têm a mão de obra, e necessitam de bens de consumo, necessitam de produtos para atender às suas demandas. Do outro, temos as empresas, que necessitam de trabalhadores e são os fornecedores de produtos ou serviços. E aí a gente tem uma plataforma de petróleo lá no Rio de Janeiro, né? Então aí eu tenho uma empresa que precisa extrair o petróleo, precisa de trabalhadores e pessoas que precisam trabalhar nessa empresa para ter um salário e comprar os produtos necessários para a sua sobrevivência. Quais são os setores da economia, né? Então, lembrando que a gente tem 3 setores. O setor primário, que está ligado à exploração do recurso da natureza, né? São as atividades que a gente chama básica: agricultura, mineração, né? E pecuária. Dentro dessa também podemos falar do extrativismo. Então, agricultura, mineração, pecuária, extrativismo é o setor primário. Olha aqui na imagem, o tratorzinho trabalhando, né? Setor primário, extração e produção de bens de serviço. No setor secundário, vamos ter agora o setor que faz a transformação de matéria-prima, que vem do setor primário e se transforma em outros produtos. É o que a gente chama de artesanato e de indústria, né? A indústria usa, por exemplo, os minérios e transforma em máquinas. Vai trabalhar a agricultura e transformar em um produto industrializado. No setor terciário, olha aqui o setor secundário, tá vendo a imagem de cima, na parte de cima da imagem, setor primário. Aí do primário vai para o setor secundário, que vai transformar esse bem aí natural, né, em um produto industrializado. E depois vai passar para o setor terciário de baixo. Olha lá a chave do carro na mão, né? Está ligada à prestação de serviço, como o setor de saúde, educação, turismo, segurança, comércio. Setor terciário vai ter a prestação de serviço. E por último, o setor quaternário, tá? Hoje a gente já trabalha esse outro setor, né? Um novo setor da economia, que são as atividades de conhecimento da alta tecnologia, como a biotecnologia e a robótica. Aí na imagem, né, a setinha última, setor quaternário, onde a gente vai ter o uso do GPS, aí mostrando no carro, né, a alta tecnologia. E o que é inflação, né? Se existe quem consome os produtos, existe também aquelas pessoas que produzem e que vendem as mercadorias. Quando a gente tem muita procura por produto, a oferta deles, né, é grande, a gente tem um aumento do preço da mercadoria. Elas se tornam mais caras porque faltam no mercado, ocasionando o que a gente chama de inflação de oferta. Por exemplo, aconteceu isso com álcool gel. Não foi? Com álcool 70 agora na pandemia. Quando a pandemia começou lá embaixo, todo mundo começou a comprar álcool. Então, o que foi? O preço do álcool, de 1 litro de álcool era R$10, começou a ser vendido por 20. Porque muita gente comprando, não tinha mais quem... Muita gente não estava achando para revender, né? Para comprar, para vender para outras pessoas. Então, o preço subiu muito. É inflação de oferta. Outra forma é a inflação por demanda. Quando as pessoas estão aí comprando muito,
dizemos que o mercado está aquecido e por isso há um aumento dos preços, pois a procura está maior que a produção. Isso faz com que os governos, por meio do Banco Central, acompanhem constantemente a inflação e adotem aí os índices inflacionários para acompanhar suas mudanças. Houve um período aqui no Brasil em que a inflação era um grave problema. Os preços subiam diariamente, gente, era horrível. Para se ter uma ideia, em 1989, que é o período conhecido como superinflação, o índice inflacionário se aproximou de 1.700% ao ano. No ano de 2016, a inflação acumulada foi de 6,29%. Olha a diferença, né? O que demonstra aí uma profunda mudança na estrutura da economia brasileira. E o que é lucro, então, professora? Lucro é o retorno do investimento que você fez ao construir um determinado negócio. Então, você construiu uma empresa lá, uma loja, você vende roupa. Você vai ter um lucro. Então, você gastou naquela loja 10 mil de peça de roupa que você comprou para vender. E você lucrou 20, né? 10 você gastou e 10 vai ser seu. Então, o lucro é o que você consegue aí ter de retorno do seu investimento. Claro que existem vários tipos de lucro, né? Mas vamos estudar apenas dois, o lucro bruto e o lucro líquido. O bruto, gente, é aquele que se refere a tudo que a empresa faturou ao vender. Então, comprei a loja lá, né? Gastei 10 mil de roupa, mas eu vendi 20 mil. Então, eu não estou contando o que eu gastei, só estou contando o que eu lucrei. Lucrei 20 mil no mês. Tá? O lucro líquido não, vai ser aquele que restou. O que é que restou quando eu tirei os gastos? Então, eu lucrei 20 mil, mas eu gastei 10 mil inicialmente. Então, eu só lucrei os outros 10, tá certo? Por exemplo, imagine que uma fábrica de chocolate teve um lucro bruto aí de 500 milhões no mês de dezembro de 2013. No mesmo período, essa empresa teve gastos e despesas no valor de 200 mil. Eu falei 500 milhões, é 500 mil, tá, gente? Então, ela lucrou 500 mil, mas ela gastou 200 mil de despesa. Para a gente saber o lucro líquido, a gente vai tirar 500, né? Vai pegar os 500 menos 200. Então, o lucro líquido daquele mês foi 300 mil. Qual é o lucro bruto? O total, 500, que foi o que ela lucrou. Certo? Deu para entender a diferença? Então, 500 é o valor que ela lucrou no mês todo. No mês de dezembro todo. Mas ela teve gastos, né? Ela teve que comprar mercadoria para vender. Então, ela gastou 200. O que é que sobrou? 300. O que sobra, os 300, é o lucro líquido. O valor total que ela lucrou, mesmo com os gastos dela, foi 500. E aí é o lucro bruto. Dentro disso também temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? E o PNB, Produto Nacional Bruto. A maioria dos países, inclusive o Brasil, possuem empresas estrangeiras aqui no território, que são as multinacionais, né? Como McDonald's, Burger King, entre outras. Uma empresa estrangeira, gente, ela pode gerar empregos e ela pode investir no território que ela está atuando. Porém, lembre-se sempre, a maior parte do lucro dessa empresa vai para o país de origem, né? Lá no país de origem é que ela vai ter investimento em tecnologia, em propaganda. Então, a McDonald's, por exemplo, temos o McDonald's aqui no Shopping Premium, tá? Só que quem comprou essa franquia da McDonald's e colocou ela no Shopping Premium tem que pagar todo mês um valor para a McDonald's. E esse valor não fica aqui no Brasil, vai lá para os Estados Unidos, que é a sede da empresa, tá? O PIB, gente, que é o Produto Interno Bruto, vai ser o somatório de toda a riqueza produzida dentro do Brasil. Dentro da região Nordeste, dentro do Sergipe, dentro de Aracaju, dentro de Socorro, incluindo a riqueza produzida pelas multinacionais. Então, o PIB calcula tudo que foi produzido durante aí um ano, durante um mês, tá certo? Já o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele só é levado em consideração o capital nacional, aquilo que é produzido só dentro do Brasil, que fica no Brasil. Porque no PIB conta também o das empresas multinacionais. Mas no PNB não conta as empresas multinacionais, como a McDonald's, só vai contar as empresas brasileiras. Falando agora dos sistemas econômicos que temos, né? Temos que falar do nosso sistema, que é o capitalista, que eu comecei essa videoaula falando para vocês. O capitalista, gente, é o que a gente vai ter, não podemos esquecer, o lucro, né, o dinheiro como principal característica.
vivemos em um sistema econômico chamado capitalista. Nascemos e seguimos as regras, os princípios e leis que conduzem a esse tipo de economia, o que a gente chama de sistema. Esse sistema, gente, ele é caracterizado pela propriedade privada da maioria dos bens de produção e possui, claro, fins lucrativos. Então, o que é propriedade privada? As terras, as indústrias, tudo tem dono, tá? As decisões de demanda, do preço e oferta sofrem aí, o que a gente chama, não devem sofrer, na verdade, a interferência do governo. Quem manda são as empresas, né? As empresas é que passam os valores, né? A demanda, a oferta dos produtos. Já os lucros, eles são distribuídos entre os proprietários, os donos, né? Os capitalistas, que são os donos da empresa. O capitalismo, ele possui alguns princípios básicos. Então, a gente tem a propriedade privada, as empresas, padarias, escolas, hospitais, lojas, supermercados. Eles devem pertencer a investidores e não ao Estado. A livre iniciativa, todos os cidadãos são livres para tomar iniciativa de atuar em qualquer área da economia. A livre concorrência, a competição estimula a inovação e a criação de novas tecnologias. A lei da oferta e da procura. Quanto maior for a procura de um produto, maior será seu preço, né? Já falei isso para você. Isso é uma das características do nosso sistema capitalista. Se houver aí a mudança de determinada mercadoria no mercado, os preços diminuem. A acumulação de capital, a principal meta do sistema capitalista é gerar e acumular riqueza, gente. Não esqueçam disso. E aí eu trouxe a imagem da McDonald's, né? Que é considerada um dos símbolos do capitalismo no mundo todo. Além do capitalismo, nós temos o socialismo. Pouco usado hoje em dia, são poucos os países socialistas, né? Atualmente a gente tem o Vietnã e Cuba, que são socialistas. Esse é um sistema econômico que é totalmente diferente do capitalismo. Agora, no socialismo, quem comanda tudo é o Estado. A propriedade não é privada, ela é do Estado. Então, não existe terra de ninguém. A terra é do Estado, certo? Ou seja, todas as instituições pertencem ao governo. Todas são propriedades, como a gente chama, estatal. Por isso, não tem concorrência entre empresas. Quem vive o sistema capitalista não tem concorrência. Também não existe a lei da oferta e da procura. É o Estado quem vai estabelecer o preço, a distribuição, a quantidade de produção de mercadorias. E uma das principais ideias do socialismo é a não acumulação de dinheiro, de capital, para que a administração do Estado seja mais igualitária, tá? Então, o Estado distribui toda a riqueza igualmente para todo mundo. Então, todo mundo só pode comprar a mesma quantidade. Então, por exemplo, você não pode chegar no supermercado e comprar 12 caixas de leite. E o seu colega lá, coitado, só pode comprar um. Não, no sistema socialista, todos têm o direito à mesma quantidade, tá? Então, todos só podem comprar até 10. Por mais que você tenha mais dinheiro ou não, você não pode. E aí tem a imagem de Havana, que é a capital de Cuba, né? País socialista aqui da América, fica lá na América Central. E o sistema misto, que é o sistema da China, né? Hoje a China vive aí com esse sistema misto. Na política, ele é socialista, mas na economia, tá? Ele é capitalista. Então, hoje a China vive isso, né? Vive esse sistema misto e ele é o centro das atenções aí na economia capitalista global. Já existem os estudos que daqui para 2030 a China vai ultrapassar os Estados Unidos, né? E vai se tornar a maior economia do mundo, tá? Devido ao seu grande crescimento econômico. Então, a China vai ser o único país, se cair na prova, você já sabe, que tem uma economia mista, né? Um sistema misto. Ele é socialista na sua política, né? Lá não existe presidente, né? Lá é dinastia, é totalmente diferente. Mas, na questão econômica, nas indústrias, nas relações, ele é capitalista. E aí, a atividade de hoje, gente, encerrando a nossa aula, né? Trabalhando a economia e a transformação do espaço geográfico, vocês vão responder, fazer a leitura que eu indiquei na agenda e responder aí a página 271, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá certo, pessoal? Um beijo grande e até a próxima aula.